Imagina só, conseguir prever uma crise internacional, mas não com satélites ou espiões, e sim com entregas de pizza. É, parece coisa de filme, eu sei, mas em Washington, D.C., essa ligação entre o jantar dos analistas e os grandes eventos do mundo é quase uma lenda. Esse é o Pentagon Pizza Index, e a gente vai mergulhar na ciência incrível por trás dos dados que se escondem bem debaixo do nosso nariz. A pergunta que guia tudo isso é bem direta e, ao mesmo tempo, um pouco absurda, né? Será que uma coisa tão comum, tão do dia a dia como um pedido de pizza, pode mesmo antecipar uma crise global? Pode acreditar. A resposta é muito mais complexa e fascinante do que parece. E olha, isso não é de hoje, não. O histórico fala por si. Em 1983, na invasão de Granada, os pedidos de pizza na região dobraram. Em 89, no Panamá, subiram 25%. Na Guerra do Golfo de 91, foi um recorde absoluto. E não é só guerra, não. Até crises políticas internas, como o escândalo Lewinsky, seguiram o mesmo padrão. A lógica é simples, mas poderosa. Crises geram horas extras geram fome, e a fome, bom, a fome gera dados. Mas qual é a mecânica por trás disso tudo? Vamos sair um pouco só das correlações e mergulhar na ciência dos dados que, apesar de públicos, conseguem revelar segredos. A chave para entender o Pizza Index é um conceito chamado dados transversais. Pensa assim, é como tirar uma foto, um snapshot de várias coisas acontecendo ao mesmo tempo. O ponto central é esse. Em vez de procurar informação secreta, tipo quantos tanques estão se movendo, a gente olha para os dados públicos e aparentemente banais, como o que um analista pediu para o jantar. Para ficar ainda mais claro, uma análise tradicional de séries temporais olharia só para os pedidos de pizza de um lugar ao longo do ano. Já a análise transversal, que é a que interessa para a gente, captura tudo no mesmo instante. Os pedidos de pizza, o movimento nos bares da região, o trânsito, a venda de café, tudo junto, criando uma imagem muito mais completa daquele momento. E isso nos leva ao coração da questão, o fator humano. Por trás de qualquer instituição super secreta existem pessoas. Pessoas com necessidades biológicas, elas sentem fome, sono, precisam consumir coisas. E esses padrões criam rastros de sombra que são impossíveis de esconder. É exatamente aí que entra a OSINT, a inteligência de fonte aberta, que é basicamente a arte de decifrar segredos de Estado usando dados públicos. Essa ideia ficou tão famosa que o jornalista Wolf Blitzer, da CNN, resumiu de um jeito perfeito. Conclusão para os jornalistas: sempre monitorem as pizzas. Um conselho que, como a gente viu, se provou muito útil várias vezes. Ok, isso tudo funcionava bem na era do recibo de papel, certo? Mas e hoje? Vamos pular para o presente e ver como essa técnica evoluiu com a tecnologia que a gente tem agora. Hoje, claro, ninguém mais fica olhando recibo. Eles foram trocados por algoritmos de telemetria em tempo real. Fontes como o site pcentcent.watch ou o perfil Pen Pizza Report não precisam de espiões. Eles usam dados públicos, como aquela função de horários de pico do Google Maps para medir a densidade de celulares ao redor do Pentágono. Assim, eles sabem a qualquer momento o quão ocupado o lugar está. E aqui tem um exemplo brilhante de validação cruzada. Durante o pico das tensões entre Irã e Israel, os analistas notaram uma correlação inversa perfeita. O Pizza Index disparou, enquanto o Bar Index estava praticamente zerado. A conclusão é bem óbvia. Os oficiais estavam trabalhando na crise e não socializando. Em abril de 2024, por exemplo, esse padrão antecedeu ataques militares em questão de horas. Impressionante. Agora, vamos sair um pouco da geopolítica, porque o mais incrível é que esse princípio de análise transversal se aplica muito, muito mais do que só inteligência militar. E um dos melhores exemplos disso é o agronegócio. Então, como é que a lógica do Pentágono pode ajudar a prever uma safra? Bom, em vez de olhar só para o dado direto, tipo a previsão do tempo, a análise se expande. Usa-se o que a gente pode chamar de meteorologia transversal. Qual o nível dos rios, que afeta o frete, e os prêmios de seguro, que medem a percepção de risco do mercado. Outro indicador sombra poderoso é a venda de caixas de papelão. Afinal, antes de colher as frutas, alguém precisa comprar as caixas para embalar. E olha só essa cadeia global, que interessante. Começa com uma seca lá na Nova Zelândia. Isso causa uma queda na produção de leite, que por sua vez leva a um aumento global no preço do queijo, um ingrediente-chave da pizza, né? O resultado? O custo da pizza nos Estados Unidos sobe. Um dado climático do outro lado do mundo vira um indicador transversal para o custo de vida em Nova York. Está tudo interligado. E esse princípio se aplica em todo lugar.
Nos Estados Unidos tem o Waffle House Index, que usa o cardápio de uma lanchonete para medir o impacto de um furacão. Tem o famoso Lipstick Index, o índice do batom, que mostra que em recessões a venda de batons aumenta. Até o volume de lixo em bairros ricos pode antecipar dados do PIB. São todos sinais que estão escondidos na nossa rotina. Mas é claro, onde existe um sinal, também existe a tentativa de criar ruído. Essa análise preditiva não é uma via de mão única, né? É um verdadeiro jogo de gato e rato. O próprio Pentágono admitiu que conhecia o índice, e a resposta deles foi pura contra-inteligência. Eles começaram a fazer pedidos de pizza aleatórios em noites super tranquilas, justamente para criar dados falsos e confundir os analistas. É o chamado efeito Hegseth, a tática de gerar falsos positivos para tirar a credibilidade do indicador. E isso nos leva a um princípio fundamental da estatística, a lei de Goodhart. Basicamente, ela diz que quando uma medida vira um alvo, ela deixa de ser uma boa medida. Ou seja, no momento em que o Pentágono soube que estava sendo medido pelas pizzas, o valor da pizza, como medida, começou a diminuir. Então, depois de tudo isso, o que a gente aprende? Como é que a gente pode, de fato, ler os sinais que são invisíveis para a maioria das pessoas? Vamos resumir em 3 lições estratégicas. Primeira, o comportamento humano é um indicador em tempo real. Os dados oficiais sempre vão chegar com atraso. Segunda, validação cruzada é tudo. Uma pizza sozinha não quer dizer nada. Mas uma pizza, somada a um bar vazio, somada a um contexto já político tenso, aí sim, isso é inteligência. E por último, e talvez o mais importante, olhe para as sombras. Seja na agricultura ou na defesa, o dado mais valioso muitas vezes é aquele que parece tão irrelevante que ninguém se dá o trabalho de esconder. Para fechar, fica uma reflexão. Num mundo que está simplesmente saturado de dados, a verdadeira vantagem não é ter mais informação, mas sim saber ler aquilo que é invisível para os outros. A pergunta que fica não é sobre pizza, mas sobre o nosso dia a dia. Quais são os sinais invisíveis que estão ao nosso redor, agora mesmo, só esperando para serem decifrados?